Bora lá, Leandrão! Olá, pessoal, tudo bem? Gente, boa tarde aí, obrigado pelo tempo de vocês aí, tá com a gente mais uma live aqui, DP Estratégico em Pauta. Hoje estou com uma convidada especial, o Leandro, aqui, mas eu vou contar um pouquinho para vocês aqui o porquê do objetivo do canal. O canal ele foi feito especificamente para ajudar vocês no dia a dia ali, a ter novas alternativas, novas insights, dicas de como fazer uma gestão melhor na área de departamento pessoal e também recursos humanos, ou seja, sai do DP Estratégico, sai do DP operacional e para o estratégico. Bom, aqui eu vou falar hoje com vocês aqui sobre o tema salário e benefícios como processo assertivo de contratação e, além disso, menor impacto de encargos. Bom, para isso, quem fala aqui com vocês é o Jean, sou fundador da DP Partner, uma empresa voltada para fazer o departamento pessoal ser menos burocrático e mais estratégico, e com isso aqui eu tenho o Leandro Trevisan, que é o mago do RH, né, que nem é dito em algumas empresas aí, que tem seus 25 anos de carreira aí, e ele vai falar um pouquinho mais do tema que a gente tem aqui hoje. O Leandro ele é fundador da Somnis Const, é uma empresa voltada para consultoria e a parte de... E ele é executivo sênior da área de recursos humanos e tem uma experiência aí em empresas nacionais e multinacionais. No finalzinho está o guru. Bem-vindo, Leandrão. Boa tarde, Jean. Boa tarde, turma. Prazer estar aqui com vocês. Super obrigado pelo convite. Fiquei muito honrado quando você me convidou para a gente falar um pouquinho desse maravilhoso mundo de RH. E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, né, que é recrutamento, seleção, impacto, salário, como as pessoas escolhem as empresas, né? A gente vai falar um pouquinho como as empresas também retêm, né, e contratam os melhores candidatos, o que impacta nisso tudo, em imposto, em salário, como construir essa estrutura, e a gente vai estar debatendo, conversando um pouquinho aqui. E a gente conta com a participação e as perguntas de quem está assistindo a gente ao vivo aqui. Com certeza, Leandro. Isso é importante para você, gente. Não tenha receio, coloque a pergunta, às vezes sua dor aí é uma dor que a gente possa responder aqui na live aqui. E é um tema polêmico, viu? Poucas empresas têm um plano de cargo e salário estruturado, e isso faz toda a diferença. E eu já tive isso na prática nas empresas que eu trabalhei. Então vamos lá, vamos partir para a primeira pergunta aqui, que o tempo é super curto nosso. Leandrão, o que as empresas precisam saber para montar uma política de plano de cargos e salários? Pô, legal. Pergunta boa. Já a primeira empresa precisa entender quanto que ela fatura, qual segmento que ela atua, o tamanho dela, não só em faturamento, mas o tamanho em colaboradores, a região onde que ela está situada, os principais concorrentes, aonde que eles estão, o que eles estão fazendo, para depois ela começar a construir esse plano de cargos e salários, entendendo cada descrição de cada cargo. E um ponto muito importante que as pessoas cometem erros aqui. Quando eles vão fazer descrição de cargo, eles olham muito quem senta na posição. Mas, na realidade, isso é um erro clássico de cargo e salário. Você tem que olhar a cadeira, o cargo, e não a pessoa que senta, senão você pode distorcer, tanto para mais ou para menos, aquela posição. Aí o seu plano de cargos e salários, ele não vai ficar atrativo ou realista conforme o seu posicionamento no mercado e o seu posicionamento de marca e de produto. Legal. Isso é verdade, cara, porque alguns clientes que eu vou participar e bater um papo, não entro no detalhe, porque minha área é mais departamento pessoal, mas a grande maioria deles, quando tem algum processo trabalhista, ou tem algum custo, ou um turnover muito alto, é porque não tem uma clareza do plano de cargos e salários. E às vezes, quando tem, ele olha o concorrente maior, né? Ele tem que olhar o concorrente da região dele, menor, que você comentou. Isso é uma falha muito grande, né? Porque não tem como você se comparar iniciando, ou mesmo você estando uma grande empresa, se comparar com o menor. Tem que olhar seu mercado, seu segmento, e olhando esses critérios, tendo essa política, eu acho que fica muito claro, tanto para a empresa, na hora que ela vai movimentar, se perder algumas pessoas, como também tem a questão das pessoas saberem para onde elas vão da empresa, como é que ela tem que se desenvolver. Né? É a tal famosa trilha de carreira, né? O mercado hoje... Antigamente, a gente falava plano de carreira. Hoje o mercado entende isso como trilha de carreira. Mas, como você disse, é um erro clássico e o tiro vai sair do alvo se você mirar com empresas de tamanho muito grande você. Não é bom mirar nem nas grandes e nem nas menores, porque se você mirar nas menores, o efeito é o contrário, né? O seu salário, a sua base salarial vai estar menor e aí não vai estar condizente com o seu posicionamento, com o tamanho de empresa, com aquilo que você entrega.
bem reforçada, bacana. Cara, até lembrei disso, de uma empresa que eu trabalhei, ela é da região onde a gente está aqui, mas ela era muito grande por sinal, tem um market share violento no mundo. Mas dentro do próprio grupo, ele tinha tinha um plano de cargos e salários, era por grade, né, e banda, tem esse conceito no mercado. Só quando eu saía, por exemplo, eu sabia muito bem no CSC, onde eu podia chegar por tempo e por entrega. Só que se eu fosse, por exemplo, minha banda, o meu grade, ele poderia ser maior do que uma região do Nordeste. Então tinha esse comparativo, mesmo dentro da própria empresa, não estou olhando o mercado para elaborar o meu, mas dentro da minha própria empresa. Olhei minha cultura, desenvolvi meu plano, e lá tinha uma cultura muito forte. E quando internamente eu tinha essa cultura forte, só que ela era diferente por região. E diferente por região também o benefício, diferente por região também a trilha. Então, a exemplo interno, poderia estar, de repente, como sênior e indo para o Nordeste como cargo supervisor. Por quê? Porque o segmento é região. Perfeito, já. Eu trabalhei numa grande multinacional, aonde que ela tinha um escritório corporativo, o CSC dela, na cidade de São Paulo, e ela tinha as unidades Fabris no interior do estado de São Paulo. E a gente tinha, isso era bem claro para todo mundo, que a base salarial, apesar de ter a banda, o range ali, tudo certinho, onde que você vai andar, era diferenciado, até pelo custo de vida que a cidade de São Paulo, né, tem, comparando com as cidades do interior do estado de São Paulo. E era bem isso que você disse. Então, uma estratégia que a gente fazia lá era de fazer uma faixa salarial, não enorme, porque você perde todo o sentido daquele conceito, daí sobrepõe muita outra, a estratégia de remuneração, até os conceitos de remuneração são invalidados. Mas a gente trabalhava um range maior para tentar trabalhar dentro da banda de cargos a galera dentro dessa faixa, para não ter talvez, que você é analista sênior, lá é supervisor, não que isso esteja errado, mas a gente tentava equalizar, equilibrar isso, e poxa, e o resultado era muito bacana, cara, era muito bacana, porque as pessoas sabiam, elas eram valorizadas com a região, elas não se sentiam menos valorizadas ou super valorizadas, para não criar um problema de clima. Imagina, pô, o cara ganha distoante para cima, por que que ele é tão distoante, eu tô assim? Então, e isso é um trabalho muito forte de comunicação interna. De explicar a política, você não precisa abrir valores, porque é a sua estratégia, até uma estratégia comercial. Você não precisa abrir valores, mas você tem que explicar o conceito, né? A política de compensação, a política de cargos e salários. Todo mundo tem que saber, para não ficar dúvidas do lugar que você está e aonde que você pode chegar. É verdade, cara. Bom, e aí tem esse risco de comparação, porque assim, se a gente for separar, a gente até brinca entre você, porque você é RH, eu sou DP. Né? Empresas maiores, a gente só tem essa separação. A empresa um pouco maior, ela tem essa divisão entre áreas. São gerências diferentes, só que respondem, às vezes, a mesma diretoria. E aí tinha o desenvolvimento do pessoal do RH com o plano de cargos e salários, ele impacta diretamente no DP. E aí, quando você faz esse risco de comparação, as pessoas não vão perguntar, na hora que recebe o lerite, para a pessoa do RH, ela pergunta para a liderança para o DP. Por quê? O lerite ele vem da área de folha de pagamento. E a gente não conseguia, às vezes, conseguir explicar, né, cara? Não, procura o seu business partner, né? Procura, de repente, já fala com o Leandro, que é o gestor executivo lá da área de RH, e vai te explicar melhor. Eu acho que não posso fazer isso, tem que tentar entender o conceito que foi aplicado. Mas essa é uma dificuldade enorme de tentar entender por que o concorrente paga mais, varejo assim, né? Varejo... Isso que você falou, até fica uma dica aí para quem está assistindo a gente, para quem está acompanhando a gente online aí, ou quem vai assistir esse papo gravado depois. É assim, como que a gente fez nessa multinacional que eu trabalhei? Nós explicamos para 100% dos colaboradores como funcionava o método, e o legal é que a gente abriu as principais empresas do mesmo segmento que a gente se embasou, as principais empresas da região que a gente se embasou. Então, assim, a gente abriu, olha, a gente está sendo competitivo, a gente está alinhado com as empresas que estão fora do nosso segmento, e a gente também está sendo competitivo, e a gente está alinhado com as empresas do nosso segmento, dentro ou fora da nossa região. Então, a gente fez um processo de comunicação muito transparente, muito transparente. Aí surgiu um ponto interessante, né? As pessoas não precisavam concordar com aquilo, mas elas precisavam entender que era assim que funcionava. Aí ficava muito mais claro, você criava sinergia, você criava engajamento e ninguém ficava com dúvida. Então a gente, de novo, reforço,
que o processo, depois que você estrutura todo o cargo de salário, tudo bonitinho, o processo de comunicação e como você vai fazer isso com todos os colaboradores é muito importante. A clareza da comunicação. Isso tem uma consultoria que eu fiz e lá eles não separou, né? Mesmo sendo um pequeno negócio, pequeno fala assim, tinha seus 10 funcionários ali, não dá para você colocar somente o cargo como analista, por exemplo. Você tem que ter níveis. Porque depois, como é que você vai distinguir? Aquela pessoa, ele já acha que ele está num nível de sênior e ele não está preparado para uma liderança, que é o próximo passo. E aí você cria um clima que a pessoa está achando que ela está já além, o gestor acha que não tem um alinhamento. E aí nisso aí acaba gerando um atrito, a pessoa sai, aí você começa a declinar tudo, processo, negócio, perde receita. Então, ter a clareza e comunicar é fundamental, né? Sim, e onde que impacta isso? Se a empresa, além do plano de cargo e salário, tem um processo de avaliação de desempenho, o que acontece? Quando a gente coloca níveis de cargo, analista júnior, sênior pleno, enfim, fica muito mais claro a entrega que cada um tem que fazer, porque cada um tem um nível de maturidade, tem um nível de conhecimento, tem um nível de responsabilidade, por isso que cria-se um plano de cargo e salário, e a cobrança é em cima disso. Então, eu não posso cobrar os mesmos resultados que um analista sênior entrega do que um analista júnior, comparando com o analista júnior. Então, a gente tem que equilibrar isso. E é um baita de um desafio para os gestores fazer isso, né? Porque o analista júnior você tem que pegar mais na mão. O sênior você desafia mais, você orienta mais do que ensina. E isso, dentro de uma política de cargo escalado, é fundamental. Porque não adianta você ter e não saber gerir a política, né? Senão você se perde nessa gestão, você cria problema internamente. Com certeza. E falando até mesmo desse negócio de risco, quando você vai comparar, tem uma pesquisa que eu fiz com um deles, uma cliente minha aqui, ela já tinha, né, uma estrutura legal de colaboradores, chegava a quase 1.000, e ela já poderia fazer uma análise de níveis, né? Então, tem assistente, os analistas júnior, pleno sênior, supervisão, coordenação. Tem empresa que inverte esses dois posições aí. Tinha gerentes corporativos, diretores, e aí os heads e o presidente. Então, ela pode chegar entre ter, às vezes, menores, 5 níveis, empresas maiores até 7, 8 níveis, mas isso é o risco, né? Você não pode comparar você com o mercado onde você não atua e onde você não atua. Porque senão depois você vai buscar uma posição, algo nesse sentido, e cai em descrédito, e a gente do DP que sente esse termômetro, que a pessoa começa a reclamar bastante do salário dela. Vai lá na famosa janelinha no balcão, né, Jean? Cara, e aí tem a maldade de falar que a gente só trabalha no final do mês, hein? Isso aí sacanagem. Concordo sacanagem. com você. Mas é verdade, mas aí esses níveis, a gente também tem que respeitar muito o tamanho, a estrutura da empresa, para estabelecer os níveis. Pô, se é uma empresa mais enxuta, não tem tanto nível. O que a gente faz? Né? Aí, ó, qual a análise que devo fazer? Olha só essa pergunta atrelando isso. Poxa, se é uma empresa pequena, ela não tem tantos níveis hierárquicos, né? Aí como que você desafia e como que você retém as pessoas? Dentro de uma política de compensação, já não é de cargo e salário, né? É mais abrangente, onde que envolve benefícios e tal. O que você faz? Propõe cursos, propõe conhecimento, projetos, responsabilidades, desafios. Aí você consegue manter as pessoas motivadas dentro da sua empresa e, ao mesmo tempo, você recompensando elas de alguma forma que não necessariamente precisa ser monetariamente, mas pode ser através de ações de desenvolvimento, ações de projetos, enfim. Aí tem um leque para a gente discutir e elucidar aqui. Verdade. Essa análise é uma coisa que depende de cada negócio. Eu acho que não adianta você internamente. Às vezes você entende, né? Porque hoje tem algumas tabelas que são mais claras, né? Que é a tabela RACE, muito mais falada e tudo mais. Só que é recomendável, sempre que eu falo, contrate um consultor que entende do tema, porque ele vai fazer algo mais adaptado ao negócio de forma mais rápida e efetiva. Eu nem entro no tema, tá? Eu sempre, quando um cliente me pede, eu sempre recomendo algum parceiro, porque eu não quero me meter nesse balaio, não. É que assim, né? Dentro dessa análise de cargo e salário, se a gente pegar o método Rei, ele vê alguns pilares. Ele vê o quanto de conhecimento que a pessoa precisa ter para sentar naquela posição. Ele avalia o quanto de grana passa por aquela posição, né? Quanto que ele mexe. Não necessariamente, vamos pegar o exemplo do departamento pessoal. Vocês não fazem compras ou vendem, mas vocês lidam com pagamento de salário.
E esse montante é colocado dentro de uma análise, no método REI, por exemplo, para fazer a pontuação daquele cargo, que essa pontuação ela vai ser comparada com o mercado e vai falar assim, olha, esse ponto no mercado, o mercado está monetizando, né, está pagando tanto de salário. Você tem que medir também a experiência da pessoa, o quanto de experiência que ela precisa ter para sentar naquela posição. Por isso, reforçando que é bom ter os níveis, né, júnior, pleno, sênior, supervisor, coordenador, gerente, sei lá, diretor, vice-presidente, enfim, dentro de cada tamanho, de cada estrutura de empresa, mas você tem que sim fazer essas correlações. Porque uma pergunta clássica, Jean, por que o fulano ganha mais do que eu e eu ganho menos que ele, sendo que a gente faz a mesma coisa? Exato. E às vezes não faz a mesma coisa. Olha, porque o fulano ele faz essa entrega, ele tem esse conhecimento, ele tem essa responsabilidade que você não tem. E quando você cria uma política de cargo e salário e comunica de forma transparente, não tem essas dúvidas, não tem esse Você ruído. acaba o ruído. Exatamente. A famosa rádio peão. Esquece. Né? Esquece. Então você... olha só que interessante. Eu tenho uma frase que eu uso muito nas minhas palestras, nos trabalhos que eu faço, que se você tiver que reter talentos, você já perdeu talentos. Talentos a gente não retém, a gente cuida. Isso é Se você verdade cuidar, mesmo. você não precisa reter, porque você já está cuidando. Na realidade, o cuidar já é uma forma de reter. É que o mercado usa muito esse jargão e não tem nada de errado. Essa é uma forma diferente da gente visualizar e saber como tratar um talento. Então eu gosto de falar assim, vamos cuidar dos talentos, né? Cuidar remuneração, cuidar com desafios, cuidar com responsabilidade, cuidar com projetos, cuidar com meritocracia, e você fideliza esses colaboradores na empresa, pô, você gera engajamento, gera produtividade, gera um monte de coisa positiva, clima bom. Com certeza. E o fator que a gente vai entrar agora, a próxima tema que a gente colocou aqui, né? A próxima pergunta é o quê? Qual o percentual médio de encargos e benefícios no salário médio de uma pessoa? Esse é um tema que o RH, cara, ainda ele precisa entrar um pouco mais de detalhe nisso para entender, porque isso aqui é puramente o resultado, né? Você leva uma contratação de uma pessoa, para vocês terem uma ideia, de R$ 1.000, ele se torna 2, assim, a grosso modo, porque 68% é só de tributos, parte patronal, fora os 20% a 40% de benefício. Então, você tem 100% aí. E aí tem os outros 100% que eu penso que é aquele 100% de tração. Porque quando você contrata a pessoa, até ela entrar no jogo, entrar na cultura, ela demora. E aí, nisso aqui, cara, é difícil. Na hora que você vai montar um plano de cargos e salários, pessoal, é importante ter sempre olhar o impacto que tem disso no resultado, né? É uma coisa que é o que os donos e os investidores, o conselho olham. Exatamente. Aí, de novo, entre os níveis de senioridade. Né? Pô, se eu preciso que alguém entre jogando, eu não vou contratar uma pessoa júnior. Né? Eu vou contratar uma pessoa mais sênior. Vou ter que pagar mais por isso, mas eu vou ter um resultado mais rápido. Colocando na balança, faz sentido? Se faz, vamos para cima. Se não faz, e a gente tem um tempo para treinar, a gente tem um tempo para desenvolver, perfeito. Eu gosto desse modelo de treinar e desenvolver pessoas, porque você acultura, você desafia, você ensina, você quebra alguns vícios, né, que pode existir dentro da empresa, sendo que essa pessoa já vem um pouquinho mais limpa de vícios, vamos dizer assim. Então, mas isso, Jean, depende muito da cultura, depende muito do momento, depende muito dos desafios. Aquilo que a gente respondeu lá na primeira pergunta, né, que fizeram. Como que a empresa tem que fazer? Primeiro, ela tem que se entender. Ela se entendendo, enxergando o futuro, ela consegue compor a estrutura organizacional de pessoas dela, com base no plano de cargo e salário. E o plano de cargo, eu acho que assim, tem um modelo que eu falo que é o PPT, eu como gestor de algumas empresas, eu sempre tratava no modelo que quem traz o processo, quem traz a tecnologia, ou seja, quem traz o processo, é visto. E quem traz a tecnologia são as pessoas. Então, quando você tem a pessoa adequada, exatamente com a cultura, com o modelo de negócio, você traciona muito mais rápido. Não adianta você trazer uma pessoa que não está adequada, às vezes pode ter até técnicas, né? Em algum curso diferenciado, mas se ele não está adaptado ao seu negócio, ele não vai encaixar e vai tracionar de forma mais rápida. Ele tem que estar com a cultura, que é o fit cultural, que o pessoal está na moda, né? Mas ele já não é que não está na moda, ele já é da moda, né? É que hoje a gente chama isso, mas isso já acontece faz tempo. O que eu costumo dizer? Na hora que eu estou alinhando
a Somnis, ela também faz essa parte de contratação, de recrutamento e seleção. Na hora que a gente está alinhando o perfil e a gente está conversando com o candidato, fazendo papo, na realidade, quem que a gente está contratando? A gente está contratando a experiência da pessoa, a gente está contratando o potencial de ideias, a energia dela, a iniciativa dela, que é a tal das soft skills e hard skills. A gente faz um mix disso, a gente está contratando tudo aquilo que ela pode entregar, não o que ela já fez. O que ela já fez, mas o que ela pode entregar aqui? Se isso está atrelado ao fit cultural da empresa, para cima, esse é o candidato e vamos ser felizes. Com certeza, né? E aí você vai com brilho no olho, que entra até nesse próximo tema aqui. Quando você pega a pessoa e tem aquele brilho no olho, você poderia contratar, tá? Às vezes tem experiência de uma menina que ela não tinha experiência na atuação. Acho que ela começa de baixo, né? Você vai treinar, você tem que ter a paciência de treinar e desenvolver. E quando você tem esse desenvolvimento e a pessoa tem aquele brilho no olho, a iniciativa, ela vai atrás do conhecimento, vai atrás da ferramenta, que a Falcone fala, né? Dá o desafio que a meta que a pessoa vai atrás, ela se desenvolve automático. Então, quando você tem aquele brilho no olho, você traz a pessoa certa. Que você evita esse tema aqui embaixo, que a gente, conversando, eu não sabia disso. Eu sabia que era custo alto, em cargos, eu falo de 300%, ou seja, se o cara paga 5 mil de salário, 3 mil de despesa que eu vou ter com ele, se não for que teve uma taxa que é super alta, qual que é mesmo? Sim, vamos lá, essa pergunta é boa. Você sabe o impacto do custo de turnover no período de experiência? Pode chegar até 15 salários. Pode chegar até 15 salários. Por quê? Às vezes a pessoa concentra só no salário da pessoa, né? Nos encargos ali, não. Se a pessoa tiver um recrutamento, um time de recrutamento interno, você tem que contar a hora que aquele profissional se dedicou para contratar essa pessoa. Se vai promover anúncio nas mídias sociais, você tem que colocar isso na balança. Tudo isso é custo de contratação. Aí depois você tem custo de uniforme, você tem custo de transporte, você tem custo de refeição, você tem custo de talvez de alguma ação de endomarketing que foi feita nesse período. E isso é um custo. Além dos encargos, além dos benefícios, e o principal impacto, Jean, o principal impacto. Cara, a gente ficou atrasado por 3 meses, a gente vai ter que contratar uma outra pessoa que vai demorar um tempo para gerar resultado. Sabe aquela atração que você falou um pouquinho para trás? Até aquela pessoa da atração, até aquilo lá começar a engrenar, lá. Colocando tudo isso na conta, bonitinho, pode chegar até 15 salários de um profissional no ano, no período de experiência. Ou seja, pessoal, fica a dica. Às vezes, a rapidez na contratação, se for alguma demanda específica, bora, sem problema. Agora, tem uma expressão que um ACO, que eu tive a oportunidade de trabalhar, fala assim, vamos devagar que a gente está com pressa. Ou seja, contrata o profissional correto, para que realmente ele fique na empresa, para que ele construa um legado, para que ele gere resultado. Olha só, sabe quanto... E citar isso daí, você pode buscar no LinkedIn, até uma estatística de Harvard. Pessoas engajadas, pessoas que nós contratamos, certo? Melhora o clima em 45%. Melhora o clima em 45%. Melhora a produtividade em 30%. E melhora o resultado em 18%. É muita coisa. Também é exponencial quando você contrata certo. São os dois lados. Contratou errado é muito prejuízo, contratou certo é muito ganho. Então a gente tem que ficar atento a isso. Principalmente na área, se não desmerecendo mais, por exemplo, eu era sempre do back-office. Você não é visto, né? Back-office é custo, né? Meio visto como isso. Mas a gente gera muito retorno. E aí você perde uma pessoa na execução, que você está num time super enxuto ali. Você perdeu uma pessoa, você cria um efeito cascata de dominó com o time inteiro. E até como dica, né? Quando você falava com o plano de cargo e salário, eu sempre criei na área de DP, lógico que a estrutura é um pouco maior, mas níveis de carga e níveis de crescimento dentro da própria área, porque a partir do momento que eu perdia qualquer pessoa, eu movimentava que era mais feliz, né? Ele ia transferir para uma outra área, algum outro lugar, você já tinha automaticamente outra pessoa ali no backlog. Então, você já encaixava outra pessoa. E aí você, além de reter a pessoa, você tinha também, não tinha assim, uma ênfase muito forte de salário, mas você tinha um ambiente super agradável, que era bem diferente, que é uma balança também, né? Queria entra meio que no próximo aqui, que a gente vai falar, né? Que tem um mix salarial, mas o mix salarial que a gente vai falar, acho que a cereja do bolo é o ambiente de trabalho. Um ambiente de trabalho leve, tranquilo, que a pessoa se adapte, lógico. O ambiente de trabalho assim, é o melhor para a pessoa, não é o melhor para o mercado. Cada um se adapta à melhor cultura, ao melhor modelo. Isso.
Isso. Pô, você pegou num ponto super importante. Jean. Que assim, tem empresas que a gente não vai se adequar. Não é que a empresa é ruim ou que a gente não é competente para trabalhar ali. São questões de escolhas e de preferências que não deu match. Eu falo muito isso num curso de liderança que a Somanis pratica. Se não deu match, não tem problema. Não é que a empresa está errada Minha ou pessoa, que né? a pessoa é incapacitada. Só não deu certo. É só isso. Lógico, se a gente não infringir nenhuma regra social, nenhum valor, assim, né? Não vamos falar no negócio extremo, mas falando de cultura, meu, é escolha. E uma contratação é uma escolha dos dois lados, não é só da empresa. É uma escolha tanto do candidato quanto da empresa. Até para dar Sim, certo isso. Quando você casa, né, você não é uma escolha de uma pessoa, do homem ou da mulher, é uma escolha mútua. Isso faz total sentido. E esse mix ideal tem empresas que é agressiva no salário. É cultura dele ser agressivo no salário e não é agressivo em benefício. Agora, tem empresas que é mais conservadora no salário e agressiva nos benefícios, agressivas no PPR, no PLR, em comissionamento, em bonificação. Tem um modelo certo ou um modelo errado? Não. não, Tem só um modelo que aquela empresa acredita que faz sentido, porque tem as finanças, tem o resultado, tem o segmento, tem competitividade, ela acredita naquilo, e quem acredita junto com ela, vamos ser felizes. com certeza. E se eu contar esse exemplo, o que eu geralmente comento é salário, mais benefício, mais PLR, mais bônus, que a gente comentou na live anterior com o Dr. Renato, PLR bônus, o conceito Que dele, live, hein? Só um que parênteses, é, que live, hein? obrigado, e lá você dá um conceito de como se estruturar, mas primeiro, tem uma cultura bem definida, bem forte. Segundo, depois implante, plano de cargos salários. Salário de mercado e os benefícios, que também é uma vantagem, que benefícios não, nem todos têm uma tributação, então você consegue fazer um mix legal aí, mas nem sempre uma empresa que nem você comentou, os benefícios vão ser de vantagem de tração, ou de reter a pessoa, e às vezes na empresa você paga eu trabalhei em outros, pagava um salário menor, 80% do mercado, pagava uns belos benefícios, e aquele valor que ela economizava de salário, ela jogava isso para a PLR. Também até me ajudava porque não ia gastar o dinheiro antes. E quando ela ia pagar, ela não pagava tributo, que é o que a gente comentou na Exatamente. PLR. Então, são estratégias que, assim, não tem a mais adequada a bala de prata. Não, a bala de prata do seu negócio. Acho que esse que é o fator aí. E isso ele acaba entrando num conceito que tem uma política um impacto positivo de ter um plano de cargos e salários e uma política de compensação. Eu já respondo pronto, cara, fantástico. Tem clareza com a política de compensação e está claro e visto por todos, a tendência é você ter todo mundo jogando no mesmo barco. E outra, impacta no clima, impacta em tudo, impacta no resultado, impacta na produtividade, impacta em um monte de coisa. Um monte de coisa. Você fazer. Mas é que tá. Cada empresa tem a sua cultura, tem a sua forma, tem o seu jeito. Ela enxerga o mercado de uma forma que talvez uma empresa do lado não enxerga. E o que tem Sim, certo e errado? Cada um enxerga do jeito que quiser e pratica aquilo ali. Quem fala assim, pô, é legal esse jeito de enxergar, eu quero estar ali, bora lá e ser feliz. Não é legal? Vamos procurar um lugar onde eu vou ser feliz. E vida que segue. exatamente, show de bola. Gente, dica, para fazer um plano de cargos e salários, tem a cultura primeiro bem definida, o clima legal, depois você parte para o plano. E isso é automático. Tendo as pessoas certas, com a bem aderente a tudo e mais, isso vai gerar muito fácil. Ô, Leandrão, a gente vai para a pergunta aqui, se tem alguma dos nossos ouvintes aqui, mas tem aqui do César, ele dá dando parabéns pelo nível de discussão nossa aí, esclarecedor Obrigado, de César. dados também. Um abraço. E verdade, César, obrigado aí. E isso aqui, na verdade, gente, não é teoria, é prática. Né? Então, a gente. Estou fazendo a junção, tá, pessoal? O Leandrão, na parte de experiência, somar a nossa experiência que dá uns 50 anos, né? 30 seu e 20 meu dá 50. Acho que tá errado a gente essa cálculo aí, porque meu cabelo é preto e o Leandro. Não tem O Leandro cabelo. Ai, pô, Jean, você, cara. Boa, é isso boa, aí, boa. gente. Pessoal, mas essa que a gente quer trazer para vocês aqui, eu acho que essa live aqui, esse bate-papo com pessoas de carreira e de experiência que estão no dia a dia ali lidando, ou no dia a dia da sua empresa, ou em carreira, mas é para trazer para vocês esse conceito maravilhoso aí, que é ter novas percepções de coisas que você ainda não tem. Isso que é a dica É isso da aí. live aí. É isso aí. Gente, a próxima live no dia 21. Vou ter um amigo aqui que entende bastante como metrificar, é um cara que
só fala de números, que a gente vai conhecer ele, o Wagner. Eu quero agradecer o Leandro aí pela sua experiência. Leandro, fala um pouquinho mais da Somnis aí pro pessoal. Turma, se você quiser alavancar sua carreira, alavancar os seus negócios através das pessoas, contrata a Somnis. A Somnis é expert em desenvolvimento organizacional e de recursos humanos. Entra lá no nosso site, entra lá nas nossas mídias sociais, bate um papo com a gente, que a gente vai ter um prazer enorme de tomar um café, de agendar uma reunião, nem que seja online, para explicar um pouquinho, para entender, para ver como que a gente consegue te ajudar, contribuir com o sucesso profissional e o sucesso do seu negócio. Legal, isso aí, gente. E eu, com a DP Partner, trazendo com o CDP Estratégico, tem um livro sobre isso. Trago para vocês aqui, visitar um pouquinho o site da DP Partner, visitar o canal da DP Estratégico, entender um pouco do nosso conceito. E também o quê? Se tem dúvidas sobre o DP, como você pode melhorar a área dele, o RH, contato com a gente, conecta você com as melhores pessoas que nem o Leandro está comigo aqui. Boa. Jean, muito obrigado pelo convite. Fiquei honrado, muito feliz. Quando quiser me chamar de novo para falar de qualquer outro assunto, estou à disposição. Obrigado a todo mundo aí que comentou, todo mundo que partilhou um pouquinho esse tempo com a gente. Espero ter esclarecido algumas coisas básicas, mas se você precisar se aprofundar um pouco mais, acredito que tanto a Somnis quanto o DP Partner, a gente está à disposição para ajudar vocês. Um abração, obrigado de coração. Gente, obrigado. Uma excelente semana para vocês aí. E semana que vem a gente não vai falar ainda até mais, porque tem a quinta-feira, senão já seria no Natal. Valeu, Leandro. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal.